Apocalipse, capítulo de número 6. Glória a Deus pela boa oportunidade, mais uma vez estamos na casa do Senhor, né, irmãos? Hoje, uma mudança de decreto, né? Estendendo aí para nós um horário maior de culto. E a gente vê que os irmãos estão até mais animados, né? É bom, né, irmãos? A gente vê o prazer do cristão estar na presença de Deus, ter tempo para adorar a Deus, isso é muito bom. A gente está vivendo um mundo de tanta depressão, né? Tanta gente desesperada, síndrome do medo, do pânico, do pavor e tanta coisa, mas a igreja regozija na presença de Deus, né, irmãos? Nós vivemos de uma viva esperança. O choro pode durar uma noite, mas a gente acredita que pela manhã Jesus traz vitória para a gente, né? Glória a Deus. Apocalipse, capítulo de número 6, versículo de número 3 a seguir. Apocalipse 6, verso 3 a seguir. Glória a Deus. Diz assim, meus irmãos: E havendo aberto o segundo selo, ouvi o segundo animal dizendo: Vem e vê. E saiu outro cavalo vermelho, e ao que estava sentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra, e que se matassem uns aos outros. E foi-lhe dado uma grande espada. E havendo aberto o terceiro selo, ouvi o terceiro animal dizendo: Vem e vê. E olhei, e eis um cavalo preto, e o que sobre ele estava sentado tinha uma balança na mão. E ouvi uma voz no meio dos quatro animais que dizia: Uma medida de trigo por um dinheiro, 3 medidas de cevada por um dinheiro, e não danifiques o azeite e o vinho. Amém, meus irmãos? Pode tomar assento. Glória a Deus. Irmãos, só lembrando que Jesus ele disse uma palavra que passarás os céus e a terra, mas as palavras dele jamais passariam, meus irmãos. Independente se os homens crerem ou deixarem de crer, a palavra de Deus, ela sempre vai se cumprir. Seja tanto pelo lado bom quanto pelo lado ruim, a palavra de Deus ela vai se cumprir. Quando a gente olha, meus irmãos, para o livro de Apocalipse, né? E para muita gente é um livro assustador, principalmente para o ímpio, né? Ele diz: eu nem gosto de ler o Apocalipse porque dá medo. E na verdade existem textos do Apocalipse que de fato é um terror. Mas o pior, irmãos, é que isso vai acontecer. E nada melhor do que estarmos informados acerca dos acontecimentos. Uma das importâncias na vida do crente é que o crente já conhece o final agora, né? Nós já temos o conhecimento do que vai acontecer. Então, quem lê a Bíblia já está muito bem informado acerca dos acontecimentos futuros. E a gente sabe, não quero entrar no mérito aqui, né, para pré-tribulacionista, meio ou pós, mas o texto que nós lemos é um texto que vai se cumprir, meus irmãos. E não sei se nós estaremos aqui ou não, mas ele vai se cumprir. E a Bíblia vai dizer que João teve a revelação no Apocalipse, e quando ele foi levado em espírito, ele viu um trono, viu alguém assentado sobre o trono, e ele viu também um livro selado, que ninguém poderia olhar para o livro, não poderia abrir o livro. E João entendeu que aquele livro fazia parte de toda a história, precisava ser aberto, e não tinha ninguém no céu digno, nem no céu, nem na terra, nem embaixo dela, digno de abrir o livro. Até que um dos anciões levanta a voz e diz para João: Não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, que venceu para abrir o livro. E aí, meus irmãos, e esse livro que é aberto, e também os selos seriam abertos. E esse livro então é aberto pelo Cordeiro, nosso Cristo. Ele então abre o livro e vai discorrendo a João essa grande revelação. A Bíblia vai dizer, a abertura do capítulo 6 é a abertura dos selos, meus irmãos. Isso aqui já fala da tribulação, meus irmãos. Nesse tempo da tribulação, é um tempo que nós nem imaginamos
a dificuldade, o pavor, o desespero de quem estiver aqui nesse tempo em que esses selos serão abertos. Na abertura dos selos aparecem então 4 cavalos, tanto o branco, o primeiro, o vermelho, o preto e em seguida, e o último, o cavalo amarelo. Não vou falar do branco, que alguns dizem ser o anticristo, mas vou falar aqui do cavalo vermelho. Nesse tempo, meus irmãos, da tribulação, a abertura aqui do selo, e aí manifesta o cavalo vermelho. A gente percebe no capítulo 6 que o poder está na mão do nosso Senhor, meus irmãos. Em qualquer tempo, em qualquer crise, em qualquer época, o Senhor sempre vai ter o controle de todas as situações. Deus sempre vai permanecer no controle. Até porque a abertura do capítulo 6, verso 1 diz: e havendo o cordeiro aberto, ou dos selos, o cordeiro abriu. Se ele abriu é porque ele tem o domínio nas mãos, ele tem o controle nas mãos. A Bíblia vai dizer que esse animal, que é provavelmente um anjo do Senhor com autoridade, para dizer vem ver, percebe que está dizendo que dá autoridade ao cavaleiro com o seu cavalo. Então, o Senhor está no controle, permitindo então que esse cavaleiro, que esse cavalo tenha autonomia para agir. Então, a gente entende que quem controla é o Senhor, não é o cavaleiro que vai dizendo eu vou entrar e vou destruir, não. É o selo que vai sendo aberto e a permissão para o cavaleiro com o seu cavalo, trazendo então uma situação trágica para quem estiver nesse tempo aqui sobre a terra. Então vai dizer, o cavalo vermelho é dado a ele a autoridade, ao que estava sentado sobre ele, foi dado que tirasse a paz da terra. Meus irmãos, perceba que nesse tempo aqui, está dizendo que ele vai ter essa autoridade, esse cavalo vermelho com esse cavaleiro, de tirar a paz da terra. E eu faço uma pergunta aos irmãos: existe paz na terra hoje, meus irmãos? Sim ou não? Sim, existe uma certa paz, existe, Agora, nesse tempo, percebe que está dizendo que ele vai ter autoridade para tirar a paz da terra e que matasse uns aos outros. Então, esse cavaleiro aqui, ele recebe uma única autoridade: tirar a paz da terra. Agora, matar uns aos outros é a consequência da tirada da paz. Já não é mais o cavaleiro que vai fazer. A autoridade dele é tirar a paz. E aí, o resto é o homem que vai fazer. Irmão, hoje, querendo ou não, existe ainda uma paz. Essa paz que leva o bom senso, o respeito. Ainda que a gente vê hoje nas reportagens coisas terríveis, pessoa tira a vida do outro por causa de R$2, R$5, uma palavra mal interpretada, um som alto, vai lá e tira a vida do outro. A gente percebe barbaridades terríveis, mas nada comparado a esse tempo, meus irmãos, aonde a paz será tirada, esse bom senso e esse respeito pelo outro desconsidera. A matança será, irmãos, derramamento de sangue nunca visto na história, porque o bom senso é tirado, o respeito pela vida do outro é tirado. Hoje há casos, ainda que crescentes, mas isolados. Agora imagine nesse tempo, a paz é tirada, as pessoas já andam a flor da pele no trânsito, buzinou, tira a vida do outro. Imagine nesse tempo, onde o ser humano não haverá mais paz, tirará a paz da terra e o ser humano destruirá uns aos outros. Isso aqui, meus irmãos, já é na fase da tribulação. A Bíblia diz que em Israel houve um tempo semelhante, nada comparado, mas houve um tempo que a Bíblia diz que não haveria paz nem para quem entrava e nem para quem saía em Israel. Dá para se perceber um ambiente onde não há paz para quem entra, não há paz para quem sai. É um verdadeiro caos, meus irmãos. E esse cavaleiro aqui, ele recebe essa autoridade, essa autonomia de tirar a paz da terra. Imaginou viver um tempo desse, meus irmãos? Onde perdão, meus irmãos, onde não há bom senso, não há um sentimento pela vida do outro, e ele recebe essa autoridade para isso. A Bíblia vai dizer, só correndo aqui, meus irmãos, esse
é a ação do cavaleiro, do cavalo vermelho. Aí a Bíblia diz que uma outra praga vem, que é a abertura do outro selo. E aí vem o terceiro, que é o cavalo preto, meus irmãos. O cavalo preto, que estava sentado sobre ele, tinha uma balança na mão. Ouvi uma voz no meio dos 4 animais que lhe dizia: uma medida de trigo por 1 dinheiro, 3 medidas de cevada por 1 dinheiro, e não danifiques o azeite e o vinho. Irmãos, esse cavalo preto, ele já vem trazendo uma outra situação para os habitantes da terra, que é a fome, meus irmãos. Por quê? Porque ele está vindo com a balança nas mãos, comida por medida, por peso. Já não haverá mais a liberdade de você ir no mercado e dizer: eu vou comprar isso aqui para mim. Não, você vai comprar agora, se tiver dinheiro, você vai comprar essa porção. Essa aqui te dá direito. Percebe o caos que vai estar de fome, meus irmãos, nesse tempo, na abertura desse selo do cavalo preto, gerando a fome sobre a terra. Irmão, a maior forma de escravizar o povo é dar para ele o alimento, é segurar o alimento de um povo. Você faz dele o que você quiser. A minha pergunta é: Israel era mais forte do que o Egito ou não? Sim, ao ponto que o faraó disse: se surgir uma guerra aqui, a gente perde, vamos parar de deixar nascer menino. Por quê? Porque a nação de Israel era mais forte. Mas o que faraó dominava? O alimento, meus irmãos. Ele dominava o alimento do povo. Israel era escravizado por causa do alimento. E você vê que eles saíram do Egito para a terra de Canaã. O que era o pensamento deles? Moisés, pelo menos lá tinha comida, pelo menos lá tinha carne, pelo menos lá tinha cebola. Veja que eles eram presos pelo alimento. Talvez seja exatamente numa condição dessa que o anticristo vai aproveitar uma oportunidade. Por quê? Porque a Bíblia vai dizer no capítulo 13, no verso de número 17: para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Talvez seja aqui a oportunidade do anticristo. Ele vai dizer: agora com fome, você precisa ir no mercado. E para ir no mercado, você precisa de uma marca agora, de um sinal. E aí, irmãos, você sabe, ficar em casa, com o estômago vazio, os filhos chorando. Irmão, pensa no caos que será nesse tempo aqui, meus irmãos. Que Deus nos guarde de estarmos aqui e que possamos pensar. Imagine que nós estejamos aqui. Que será, meus irmãos? E aí a gente vai entender, nesse capítulo 6 que lemos aqui, dessa fome, a gente vai perceber o seguinte: isso já aconteceu? Já. Se alguém falar de fome, alguém vai dizer: pastor, desde que mundo é mundo tem fome. Irmãos, mas nada comparado a esse tempo. Israel sofreu em tempos parecidos com esse, não, nada semelhante, parecido com esse. Está lá em Lamentações, capítulo 4, verso 9, vai dizer o seguinte: os mortos à espada mais ditosos são do que os mortos à fome, porque esses se esgotam como transpassados por falta dos frutos do campo. Irmão, morto, aqui está dizendo o seguinte: felizes os que morreram à espada, porque agora vai vir a fome. Porque a espada mata imediatamente, mas a fome mata aos poucos, meus irmãos. A fome vai matando devagar. Por isso que o texto está dizendo que em Israel aconteceu um tempo assim, e está dizendo: felizes os que morreram à espada. Levou a espadada e morreu. Mas e os de fome? Os de fome vão sofrer mais, porque não haverá alimento. E o alimento que tem será caríssimo, meus irmãos. E o governo dominará. Esse cavalo preto trazendo fome com a balança nas mãos, dizendo a medida que cada um vai comer, e não haverá mais do que aquilo, se houver possibilidade de adquirir. Percebe, meus irmãos, segundo o livro de Reis, capítulo de número 6, a Bíblia vai dizer que houve um tempo também em Israel, nada semelhante, mas dá para entender. Capítulo 6 vai dizer que Samaria foi cercada, está lá no capítulo 6, versículo 24 a seguir. E aí, verso 25: houve uma grande fome em Samaria, porque eis que a cercaram até que se vendeu uma cabeça de jumento por 80 peças de prata, e a quarta parte de um cabo de esterco de pombas por 5 peças de prata. Percebe a fome aqui, meus irmãos?
cabeça de jumento, quem é que quer comer cabeça de jumento? Mas na fome, ela vai ter preço abusivo, meus irmãos. Não tem outra coisa para comer, e vai pagar caro por cabeça de jumento. Samaria passaram por isso. Irmão, quem é que está atrás de comer esterco de pombos? Mas a fome é tão predominante que vai se pagar. Não vou nem entrar na questão daqui quanto vale isso, mas já dá para entender que está havendo preço, está havendo valor caro em esterco de pombo, meus irmãos. E aí, continua dizendo o verso 26: sucedeu que, passando o rei pelo muro, uma mulher lhe bradou, dizendo: acode-me, ó rei, meu senhor. E ele disse: o Senhor não te acode, de onde te acudirei eu? Da eira ou do lagar? Disse-lhe mais o rei: que tens? E ela disse: esta mulher me diz: dá cá o teu filho, para que hoje o comamos, e amanhã comeremos o meu filho. Cozemos, pois, o meu filho e comemos, mas dizendo-lhe eu ao outro dia: dá o teu filho, para que o comamos, escondeu o seu filho. Percebe o caos que estava nesse tempo? De mulheres combinando, dizendo: a gente come o meu filho hoje e amanhã a gente come o seu. Percebe, meus irmãos? Nada parecido com a abertura desse selo, meus irmãos. Nada. Não chega ao mínimo do que vai acontecer nesse tempo. Irmãos, quando a gente está servindo a Deus, nós por um momento nos tornamos Marta, nos distraímos, perdemos noção da realidade. Estamos servindo a Deus, temos que ter objetivo no servir a Deus. Não dá para brincar de servir a Deus. A gente não sabe, meus irmãos, o que vem, o que pode acontecer. A gente precisa de fato nos desprendermos e servirmos a Deus de verdade, meus irmãos, porque a gente percebe que aqui há um caos e a fome vai predominar nesse tempo. O que a gente precisa, meus irmãos, é de fato valorizarmos uma tão grande dádiva que o Senhor nos concedeu, de termos esse conhecimento de Deus, conhecimento de atos futuros para a nossa vida e nos prepararmos para o reino dos céus. Nós não servimos a Deus por causa de casa, não servimos a Deus por causa de carro, não servimos a Deus por riqueza, não servimos a Deus porque alguém, você servir a Deus porque quer casar, você servir a Deus porque quer ser curado. Irmão, se for curado, você vai morrer. Se tiver um carro novo, você vai morrer. Se tiver uma casa bela, você vai morrer. Se você casar, você vai morrer. Então nós servimos a Deus para morar no céu, meus irmãos. É para isso que servimos a Deus. Não se apegue a nada dessa vida. Desfrute, cuide, mas entenda que Deus só está concedendo para você administrar. Não ponha o coração em nada dessas coisas, porque aonde estiver o nosso tesouro deve estar o nosso coração, e o coração do crente deve estar na glória eterna, meus irmãos. Glória a Deus. Meus irmãos, Apocalipse, estou encerrando já. Apocalipse capítulo de número 22, versículo de número 10. Apocalipse 22, versículo de número 10 e 11. Diz assim: e disse-me: não semes as palavras da profecia desse livro, porque próximo está o tempo. Quem é injusto, faça injustiça ainda. Quem está sujo, suje-se ainda. E quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. Irmãos, você vê que isso aqui está acontecendo em nossos dias, meus irmãos. Por mais que a pessoa não queira, mas o sujo cada vez está se sujando mais, cada vez está se entregando. Isso aqui é fato. Você sabe que a pandemia trouxe revelações e verdades para a gente. Quem parecia estar firme não estava, quem estava longe voltou. A meta é essa. Quem é injusto, faça injustiça ainda. Quem é sujo, suje-se ainda. Mas quem é justo, faça justiça. E quem é santo, seja santificado ainda. A mensagem é para a igreja que entende o tempo de santificarmos mais, prepararmos mais, nos voltarmos mais a Deus, levarmos mais os valores espirituais a sério. É isso. Quem é sujo está se sujando.
mas quem é santo, e eu acredito que eu estou pregando para santos aqui essa noite, santifique-se ainda. É a mensagem, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. Irmãos, é tempo de acordar. Desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Glória a Deus. Não tem mais tempo, meus irmãos. Tempo é esse de abraçarmos mesmo a Cristo, melhorarmos os nossos caminhos, santificarmos a nossa vida, tirarmos as vestes sujas, vestirmos de veste de justiça, como diz o profeta Isaías, e nos prepararmos para a vinda do Senhor, meus irmãos. Glória a Deus. Esse texto de Apocalipse, e além do cavalo seguinte, vai trazendo o Apocalipse. É necessário a gente, o presbítero Fabiano trouxe aqui aquele, foi rápido até, mas deu para dar uma boa abertura, ainda que não deu para dar entrada assim, nos seus, por causa do tempo, mas é necessário, meus irmãos, nós compreendemos quão grande dádiva nós temos. Estamos sentados e ouvindo Jesus falar conosco através de um pregador, de uma pregadora, o que quer que seja. A voz é do homem, mas a palavra é dele para a nossa vida. Glória a Deus. Absorvemos a sua palavra, preparemos-nos como peregrinos e forasteiros. Nós não temos nada aqui, meus irmãos. Os homens do passado, nosso pai na fé, o patriarca Abraão, riquíssimo, mas nunca se apegou a nada daquela vida, e dizia: nós vamos vivendo de tendas em tendas, aguardando a promessa de Deus, que é o céu. Ele já aguardava isso, vivia aqui na terra com tanta coisa boa, mas sempre sabendo, isso aqui logo passa, e o meu destino é lá. Lá é o meu lugar. Oh, glória a Deus. Lá é a minha pátria, lá é que eu vou habitar para todo sempre, meus irmãos. Glória a Deus, bendito é o nome do Senhor. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos dê graça, meus irmãos. Eu quero só encerrar essa palavra aqui essa noite, trazendo para os irmãos. Domingo nós tivemos um culto de Santa Ceia, tanto de manhã quanto pela noite, e a madrugada, meus irmãos, eu tive um sonho. Literalmente um sonho, Eu sonhei que eu estava no ambiente, eu estava no ambiente, uma parede assim, eu estava sentado nessa parede, e tinha meu irmão, o pastor Adeval, estava à minha direita, tinha o outro meu irmão também, o pastor Claudemir, estava à minha esquerda, e tinha mais pessoas à minha esquerda, só que eu não conseguia discernir quem era. Na minha direita tinha o pastor Adeval, e mais para a minha direita tinha mais pessoas. Inclusive, a que eu lembro é que estava o meu filho Davi, estava também a minha esposa, estava a diaconisa Érica nesse sonho, e havia surgido nesse sonho uma perseguição aos cristãos, meus irmãos. E nós estávamos sentados ali porque nós iríamos morrer, nós estávamos sentenciados à morte. E naquele sonho eu vi quando o pastor Aderval levou uma facada no peito, e ele caiu à minha direita. E quando ele caiu, eu percebi que eles colocaram algo no braço dele, colocaram algo no braço que era para... E eu vi eles dizendo assim: vamos colocar isso aqui para ele morrer rápido. Era algo, eu entendi que era algo que era injetando alguma coisa nele para que aquilo dominasse logo seu organismo, chegasse ao seu coração e a morte fosse rápida. Mas algo terrível. E quando eu vi que eles fizeram isso, o pastor Derval caiu morto ao meu lado. E aí um outro diz assim: não vamos fazer mais isso não vamos aplicar mais não, deixa eles morrerem devagar. E aí pulou eu, e eu vi que a pessoa que estava fazendo isso olhou para mim e disse: era ele, pulava um, ia o outro, pulava o outro. E quando pegou o pastor Derval, eu era o próximo, ele diz: daqui a pouco é você, viu, grandão? E aí pegou o outro meu irmão, o pastor Claudemir, e eu vi que deram uma facada também no seu peito, e ele caiu à minha esquerda. E aí pulava um e ia o outro. E aí, meus irmãos, eu vi, foi se passando, e eu vi que voltaram. E aí chegou a minha vez.
E aí eles pegaram o meu braço, colocou o produto aqui também no meu braço. E quando eles colocou aquilo no meu braço, eu disse assim, eu entendi que era hora de pregar. Eu disse, me dá pelo menos 10 minutos. E eu olhava para minha esposa, eu olhava na direção de quem estava à minha direita, e eu dizia assim para eles, dizia, amor, não nega Jesus não. Não nega não, a dor vai passar, vai ser rápido. Daqui a pouco nós vamos estar lá com o Senhor. Aguenta, mas não nega Jesus. Era essa a mensagem que eu dizia. Não negue a Jesus. E aí, meus irmãos, se eu vi que chegou a minha vez, colocaram aquilo, eu disse, me dá 10 minutos para pregar. Eles disseram, não tem 10 minutos. E aí mesmo com aquilo no braço, eu entrei, entrei numa sala e tinha 4 pessoas, eram 4 mulheres, cada uma numa mesa, como se fossem secretárias. E eu disse, olha, não negue Jesus, Jesus é o Salvador. E elas começaram a dar risada, e as pessoas de fora diziam, não adianta pregar para elas, porque elas já estão como que comprometidas também a esse sistema. E aí eu saí para fora e eu gritava e dizia, olha, não negue Jesus, não negue. Eu olhava para o Davi e dizia, filho, vai doer um pouquinho, mas não tem problema, aguenta firme, daqui a pouco nós vamos estar com o Senhor. E eu olhava para cima e dizia, Jesus, já estou chegando aí, Jesus, porque era a minha vez, meus irmãos, era a minha hora. E nessa hora eu acordei, meus irmãos. Sabe quando parecia, eu falei, agora fui mesmo, Jesus, é a minha hora. Irmãos, aquilo era tão real, tão real. Quando eu acordei, chamei a minha esposa e disse, acabei de ter um sonho, já contei para ela. Oramos, né? Porque a gente não sabe o que pode vir. Inclusive, irmãos, quando eles iam me matar, que eu era o próximo, quando eles iam me matar, teve um irmão nosso que morreu esse dia, um irmão nosso que eu disse na fé, irmão Claudemiro, acho que ele era aqui da Batista Renovada, era jovem, quem casou era pastor da Deus e Amor, agora morreu agora esses dias. E nesse sonho, quando eles colocaram aquele produto no meu braço, para me matar, que eu vi que era a minha hora, eu me lembrei desse irmão Claudemiro, nesse sonho. Eu disse, meu Deus, o irmão Claudemiro morreu ontem, se livrou de passar isso hoje. E aí, foi onde eu acordei. Irmãos, e a gente percebe que, onde eu conversando com a minha esposa, de vários irmãos que passaram pelo entubamento, irmãos, eu acho que só um saiu. Eu contei mais ou menos uns 10 partidos. O que será? O Senhor está levando seus filhos. O Senhor está levando seu povo. E o que a gente precisa, irmãos, é entender que nós não somos daqui. A gente vai entender que a gente não sabe o que a gente pode passar aqui. Não sabemos, tá certo? Eu prefiro me preparar para o pior e o pior não chegar, do que eu me preparar para o fácil e ter que enfrentar o difícil. Então nos preparemos. Prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o Senhor teu Deus. Deus não pode ser último, meus irmãos. Deus deve ser prioridade. Deus não pode ser caso quando tiver tempo. Deus é primeiro. Tudo depende de Deus. Nós dependemos de Deus. Nossa vida depende de Deus. E Deus não pode ser segundo plano ou último plano. Deus deve virar prioridade na nossa vida. Deus nos ajude a melhorarmos. Deus nos ajude a nos prepararmos. Porque não sabemos que hora vamos, que hora seremos chamados. Há uma chamada de Deus para a eternidade. Muitos dos nossos irmãos estão indo, estão partindo, e a gente não sabe, né, o que vem por aí. Por isso que a Bíblia diz, feliz aqueles que dormem no Senhor, meus irmãos, estão livres de passar por muita coisa que talvez nós ainda tenhamos que passar. E aqueles que partiram já estão com o Senhor, já não há mais tribulação, já não há mais lutas, já não há mais dores. Quando o crente morre, por mais difícil que esteja, nós não podemos ficar tristes, meus irmãos. Devemos entender que ele voltou para casa, meus irmãos. Essa é a realidade. Deveríamos fazer culto de ação de graça quando os nossos irmãos morrem, ao invés de sofrermos quando entendemos que ele está voltando para casa e é para onde nós também estamos indo. O problema é quando o nosso coração se apega muito a esse mundo. Nós se apegamos tanto a essas coisas e acabamos perdendo essa visão espiritual
começamos a ficar normais, carnais, e aí a gente começa a já não ter essa sensibilidade para as coisas espirituais. Numa hora dessa, meus irmãos, onde a nossa fé é provada, vai depender muito da nossa condição espiritual. É fácil dizer, eu não te nego, Senhor, como disse Pedro, é fácil, na carne é fácil. Senhor, eu não te nego, vou contigo até a morte, na carne. Mas quando chega a hora H, como dizem, é outra coisa. Vai depender muito da vida espiritual, da condição espiritual, vai acontecer de como a pessoa anda com a sua vida. É isso que vai fazer a diferença nesse dia. O Senhor nos ajude, o Senhor nos dê graça. Ficamos em pé, meus irmãos. Glória a Deus, pedimos força para Deus. Glória a Deus. Já nós vamos orar, viu, irmãos? Eu queria também falar